Em 1951, a CIA fingiu um ataque de vampiro para capturar uma posição fortificada comunista nas Filipinas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu e ocupou as Filipinas. Para se manter no poder, os políticos e líderes filipinos colaboraram com os invasores japoneses, os auxiliando na exploração do próprio povo. Durante essa época, vários grupos de guerrilhas se formaram para lutar contra a ocupação japonesa. Um deles, o Hulk Balaha, e eu devo ter falado isso errado. Os Hucks, como eram popularmente chamados, eram basicamente fazendeiros que pegaram as armas deixadas pelos soldados filipinos em retirada, de quando os japoneses chegaram. E ao menos nos vilarejos da região central de Luzon, os Hucks foram capazes de proteger bem os filipinos contra os abusos japoneses. E isso foi um dos motivos para que eles recebessem muita ajuda desses vilarejos no pós-guerra. Após o fim da ocupação pelos japoneses, as Filipinas voltaram ao controle dos Estados Unidos, até o fim de 1946, quando conseguiram a independência. E durante esse tempo, os Estados Unidos manteve no poder os governantes que tinham ajudado os japoneses contra o próprio povo filipino. Os Hucks haviam cessado a luta armada, mas após o assassinato de um líder Huck, eles voltaram à guerrilha no final de 1946 também. Eles obtiveram considerável sucesso lutando contra o corrupto governo filipino. Mas sabe como é, né? Fazendeiros, 1951, lutando contra a elite. Isso parece um pouco comunismo. E nesse contexto, em uma área de considerável influência americana, lembrando que as Filipinas tinham acabado de conseguir a independência dos Estados Unidos, isso provocava a seguinte reação nos americanos. Does that sound familiar? Oh dear, you don't think. By the way it's looking, Dwight, I'd say he's a dirty, oh god, collectivizing, no, commie. Commie! Commie! Yeah, go get him, Dwight. Então, entre outras coisas, como armas, equipamentos e munição, os Estados Unidos enviaram a CIA para as Filipinas. E no comando das operações estava um cara chamado Edward Lansdale. Esse cara foi um dos maiores especialistas em guerra psicológica da história e um dos membros fundadores da CIA. Chegando nas Filipinas, com a ajuda dos governantes locais, o Lansdale chegou à conclusão de que os filipinos eram um povo extremamente supersticioso e que acreditavam fortemente nas lendas locais, especialmente os do interior. Ele então colocou um avião com várias caixas de som para passar sobrevoando sobre os vilarejos durante a noite. Uma voz profunda saía das caixas de som dizendo que quem ajudasse os rebeldes teria sua família amaldiçoada e perderia todos os bens materiais. E isso funcionou. Durante as semanas seguintes, centenas de Hucks se entregaram porque estavam passando fome. Os Huck Balaha dependiam da ajuda dos camponeses para conseguir comida, já que além disso a única outra maneira seria roubar. E roubar comida das pessoas que você teoricamente está tentando proteger não faz muito sentido. Com a efetividade do avião, o Lansdale viu que tinha encontrado o caminho. E entre as coisas que ele fez contra os Hucks, provavelmente a mais criativa foi o ataque de Waswang. O Waswang é uma criatura do folclore filipino que se alimenta de sangue, muito parecido com o vampiro ocidental, com a diferença de que ao invés de morder, o Waswang usa uma língua que se prende ao pescoço da vítima e suga todo o sangue. E entre os Huck Balaha, que como eu disse, era um grupo formado basicamente por fazendeiros, muitos acreditavam na existência de Waswangs. Um grupo de guerrilheiros estava protegendo uma posição fortificada em Luzon durante meses. Os militares filipinos já tinham praticamente desistido de tomar o lugar. A CIA então montou uma vigilância e percebeu que no último turno da noite, um soldado Huck fazia a vigilância sozinho. Então eles deram um jeito de espalhar um boato de que havia um Waswang na região e esperaram pela oportunidade perfeita. Assim que os agentes da CIA conseguiram, eles capturaram o soldado do último turno, levaram ele para o meio da floresta, penduraram em uma árvore de ponta cabeça com uma corda, fizeram 2 furos no pescoço dele, drenaram todo o sangue, pegaram o corpo e jogaram no meio do caminho da patrulha. Acredite ou não, o fato é que funcionou. No dia seguinte, os Hucks abandonaram o local e eles capturaram o forte sem perda nenhuma. Agora, se todos acreditaram que foi um ataque de Waswang, eu não sei. Mas se eu suspeitasse que a CIA
está vindo no meio da noite, capturando os meus companheiros, levando pro meio da floresta, os assassinando e depois fazendo parecer que foi um ataque de vampiro, eu ia querer sair do lugar de qualquer jeito. Esse Edward Lansdale fez parte de muita merda. Por exemplo, durante a campanha presidencial de um candidato filipino chamado Ramon Magsaysay, esse candidato sugeriu que ele mesmo poderia escrever o próprio discurso, ao menos uma vez, e o Lansdale ficou tão revoltado com isso que ele espancou o Ramon até o cara perder a consciência. O Lansdale também foi enviado para o Vietnã, onde ele tentou convencer os Vietcongs de que tinham fantasmas lutando contra eles na floresta, e ele fez parte de algumas das várias tentativas de assassinato do Fidel Castro e, supostamente, participou do assassinato de John Kennedy. Quem quiser saber mais sobre o Lansdale, só ir na descrição que eu vou deixar um link de um livro muito bom sobre ele. E é isso. Deem like, se inscrevam no canal para não perder o vídeo da próxima semana e falou!